Oi, meu nome é Regiane Dias, tenho 41 anos, tenho 2 filhos, o Ryan, de 15 anos, a Raíssa, de 10 anos, trabalho como consultora de recursos humanos e eu sou mãe solo. Eu conheci o pai dos meus filhos na escola, eu era uma adolescente, então aquelas paixões de adolescente. Então, a gente se conheceu no colégio, nós estudávamos juntos na época, eu tinha 16 anos. E dali a gente começou um namoro, um relacionamento de adolescente que foi crescendo e foi ficando junto, foi ficando junto. Quando a gente tinha 21 anos, a gente já estava casado. Nós já estávamos casados. Só que desses 21 anos até que o Ryan nascesse, tudo ia bem, porque nós mantivemos um momento de casal. Então, éramos namorados, agora somos casados e éramos só nós dois. Então, o casamento fluía muito bem. A partir do momento que chegou o Ryan, tudo mudou. Hoje eu sou mãe solo pelo fato de eu ter me divorciado do meu ex-marido. Eu era casada, fiquei casada há 15 anos, então me divorciei do meu marido há 10 anos atrás. Então, ficamos só eu e as crianças. Houve um certo distanciamento dele com as crianças, isso acontece até hoje. Ele não é tão presente como eu gostaria que ele fosse, mas os meus filhos têm contato com o pai, mas na criação deles sou somente eu. A ideia da separação partiu do meu ex-marido, ele quem quis, na época ele estava se relacionando já com uma outra pessoa, então ele decidiu que gostaria de se divorciar e viver a outra vida que ele tinha já escolhido. Para mim foi muito difícil, porque depois de 16 anos casada, uma estrutura, uma família, de repente você vai começar de novo com 2 crianças pequenas. Então, para mim foi muito difícil os primeiros anos, um desafio, falo para vocês que foi um desafio mesmo, porque eu tive que reestruturar toda a minha vida, entender qual que seria o contexto, o que eu queria fazer, tentar me achar naquela nova realidade para seguir com os meus filhos. Então, foi bem desafiador. O Ryan foi criado dentro de um período, depois dos 6 meses, pela minha mãe, para eu poder trabalhar. Então, o que aconteceu? Era muito difícil, eu trabalhava muito cedo, saía muito tarde, eu não tinha carro, não dava para buscar o Ryan todo dia. O Ryan passou a morar com a minha mãe até 2 anos e nós voltamos a ser um casal. Ficou tudo bem, porque voltou para a rotina de antes, então para ele estava bem tranquilo. Só que depois de 2 anos, minha mãe infelizmente faleceu, e ele teve que conviver com o Ryan. E desses 2 anos até os 6 foi o período que foi o mais crítico para o Ryan, que ele foi crescendo de uma forma bastante abusiva, porque ele desprezava o Ryan, ele batia, ele tratava realmente com muita rispidez. E isso para mim, como mãe, ficou muito difícil. Então começou uns atritos. Aí ele foi de novo de volta para um tratamento, eu tive que ter paciência, eu falei, vai dar certo, vamos ter o tratamento. E durante esse período que ele teve o tratamento, até tentamos se aproximar, nos aproximamos de volta, aí chegou a Raíssa. Aí quando chegou a Raíssa, ele desandou de vez, e aí realmente não deu, era outra pessoa, já não andava mais. E aí a dificuldade aumentou, porque aí era um recém-nascido, o Ryan pequeno, ele desprezando a gente, maltratando o menino. A menina, eu não aguentei. E aí eu fui falando, ou você resolve, ou você melhora, ou não vai dar. Aí nesse momento ele já estava se relacionando, inclusive com outra pessoa, foi então que acabou o relacionamento. Quando éramos casados, o pai não era tão presente. Na época que eu me separei, eu tinha o Ryan, né? A convivência dele com os filhos mesmo foi com o Ryan, porque eu me separei quando a Raíssa nasceu. Então o Ryan apanhou muito, então o Ryan tinha certo distanciamento dele, tinha medo dele. Então a nossa convivência e ele com os filhos eram bem difícil. Então, ele não era presente, como a gente gostaria que fosse um pai de uma estrutura familiar. Ele era mais ausente e quando presente ele tinha essas fases difíceis. Hoje em dia, o relacionamento das crianças com o pai é diferente. Porque o Ryan, por não ter tido esse lado desse vínculo afetivo, não ter tido pequeno esse elo, o Ryan hoje não faz questão de estar com o pai. Apesar de ele ter o contato, de ele falar, mas ele não faz questão, ele prefere não estar com o pai. Às vezes eu vou porque eu pensei, talvez uma hora ou outra talvez ele mude, talvez ele melhore,
Mas eu vou assim sem uma vontade assim, nossa, ele é meu pai. Eu não tenho mais essa tanta afetividade assim como eu tinha antes, em chamar ele de pai, brincar com ele como pai e filho, tudo mais. Eu vejo ele como uma pessoa agora, como um conhecido meu mais. Já a Raíssa é um pouco diferente, porque ela era um bebê de 5 meses quando o pai foi embora, então ela não cresceu com a imagem do pai. Então, conforme foi passando os anos e ela foi reconhecendo que ele era pai dela, ela foi criando esse afeto, essa proximidade, ela foi querendo isso. Então, tem essa diferença. Ele, por ter sido criado por ele até 6 anos e ter esse elo, né, essa afeição dele, a Raíssa não. Ela construiu por ela mesma esses anos uma imagem do pai. Então, ela não tem os mesmos sentimentos que o Ryan. Então, é diferente. A minha maior dificuldade em adaptação dessa realidade nova de me ver sozinha com 2 crianças foi me estruturar como pessoa e financeiramente. Porque era uma renda de 2, passou a ser renda de 1, e as crianças demandam muito financeiramente, e eu precisaria cobrir esse papel que ele deixou. Porque uma criança tem essa necessidade de ser completa, ter o pai e a mãe, uma família com uma estrutura. Então, as minhas 2 maiores dificuldades foi isso. Eu precisei me reencontrar comigo mesmo, que foi um desafio, de como eu vou fazer, como eu vou lidar, como que a gente vai mudar a dinâmica da casa, a rotina da casa, como é que eu vou fazer com tudo isso e como é que eu vou pagar tudo. Não tinha. No começo foi muito difícil. Na época, eu cheguei aí na justiça e pedi a pensão alimentícia para ajudar. Como ele estava em um emprego só, na época a pensão vinha, mas era uma pensão bem baixa, porque ele não tinha condições de arcar com uma parte muito grande, então a pensão era baixa, mas ele mantinha, ele pagava a pensão, ele paga a pensão inclusive até hoje, mas é um valor bem irrisório para 2 crianças. Então, depois dessa situação da separação, eu percebi que houve uma dificuldade em relação à parte do Ryan e da Raíssa. Foram 2 dificuldades diferentes. Por coisas pequenas, coisas mínimas, o Ryan explode. Ele se irrita muito fácil. Então, esse controle emocional, eu percebi que ele foi desenvolvendo depois disso. Não sei explicar se somente esse fato ou aquilo que ele foi criando nesses anos acabou trazendo isso para ele. Ele passou com psicólogos, fez terapia durante 5 anos, mas ainda assim ele tem esse lado dele das emoções. Eu comecei a ficar muito violento. Eu chegava perto dos meus amigos, se eles fizessem algo que eu não gostava na escola, eu batia neles. Eu era muito alterado. Eu mal conseguia me comunicar, fazer novas amizades, porque isso me impedia. Todo mundo falava, olha, esse menino é muito nervoso, muito raivoso. É que eu acho que isso me afetou porque, assim, se eu apanhava em casa, eu acho que a tendência normal, eu comecei a pensar, é normal, assim, você bater em alguém. Eu acho que isso me fez pensar que eu podia fazer isso com as pessoas também. Eu acho que foi mais essa causa, esse é o principal motivo que me fazia ser agressivo e raivoso com as pessoas. E um outro fator que aconteceu com o Ryan é que ele acabou tendo desenvolvimento de algumas alterações neurológicas por isso também. Então ele tem lapsos de memória bem sutis, mas ele tem espasmos, chamados espasmos, e foi comprovado que é por conta de um forte estado emocional, uma forte coisa emocional. A única que emocional mesmo que ele passou foi a nossa separação, né, o nosso divórcio. Então, ele tem isso. Então, coisa de fração de segundos, a memória dele sai e volta. Então, por exemplo, ele vai guardar um suco, ele põe no armário, ao invés da geladeira, ele pega a manteiga e põe em outro lugar. Ele esquece alguma coisa simples, uma roupa em determinado lugar que não era para ficar, porque a mente dele dá esses lapsos. Então, na saúde das crianças acabou tendo esse afeto. No lado da Raíssa, é uma coisa emocional também, mas é algo que pode ser trabalhado. A carência afetiva, né, do lado masculino do pai faz com que ela se apegue muito aos homens. Então, figuras masculinas que têm proximidade conosco, ela se apega muito rápido, ela gruda mesmo. Quando a criança ela sente falta de uma figura paterna, por exemplo, ela busca se conectar com alguém que supra essa falta, essa ausência de afetividade, de carinho, de atenção. Até porque ela sente necessidade de amparo, ela sente necessidade de pertencimento.
E quando existe essa falta, essa ausência, a criança ela sempre vai buscar uma referência em alguém que traga esse conforto para ela. Como o pai não é presente ainda também, até hoje, para ela, então isso não é suprido. A Raíssa também passou por terapia durante 3 anos, faz acompanhamento até hoje, mas ela tem essa questão da ausência. Depois de 2 anos eu tive um diagnóstico de uma doença bem grave, degenerativa, que também hoje não se explica cientificamente a causa, mas leva muito pela questão de traumas emocionais. E eu tenho esclerose múltipla. Hoje eu lido com a rotina de ter que trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, de uma forma bem dinâmica, bem ativa, mas é uma loucura. Então, se eu não tiver uma agenda com horário, datas e colocar ali a agenda sobre as obrigações, as necessidades da casa, o que eu preciso fazer do trabalho, da rotina deles, eu me perco. Porque é muita coisa, demanda muito. Então, eu tentei me organizar desde o princípio, assim, quando fui me encontrando, dessa forma. Porque são 3 pessoas dentro da casa e cada um tem as suas responsabilidades. E logo depois de 2 anos de separado, quando eu adoeci, aí que eu pensei mesmo que não ia dar. Eu tinha muito medo de que a doença me paralisasse, de que eu ficasse deficiente. E aí então, deficiente, eu não iria trabalhar, eu não teria o sustento. E de fato, meus filhos iam depender dele, ou sabe lá de quem, e como que eles iam ser criados. Então, foi os meus maiores medos. Até o meu 3º ano da separação, eu tive muito esse pensamento, eu não vou conseguir, mas eu consegui. A minha doença, os sintomas começou a aflorar demais, eu comecei a ficar muito pior do que eu estava. Então eu não conseguia dar conta de cuidar deles e fazer tudo para eles, mas junto com eles não. Eu percebi que eu precisava ser mais ativa na vida dos meus filhos, foi no ano de 2019, quando eu nunca tinha acontecido comigo, eu sempre trabalhei bastante, mas no ano de 2019 eu precisei sair de licença médica 3 vezes no ano, e isso nunca havia me acontecido. Ali eu percebi que a minha saúde estava realmente no declínio, e os meus filhos estavam comendo, bebendo, assim, me vendo. Então, a partir de março de 2020, eu pedi esse desligamento, me recompus na minha saúde, hoje eu estou estável novamente. E aí eu pude participar e ver a diferença que foi gritante de estar com eles e participar com eles das atividades. Então, hoje eu consigo, apesar de ser bem dinâmico, uma rotina bem frenética também, mas eu consigo almoçar com eles, eu consigo participar da vida deles de escola, eu consigo sentar para estudar, ver o que eles estão fazendo. Hoje eu consigo fazer isso. Depois de tudo isso que nós passamos, esses 10 anos, eu posso dizer que hoje a minha relação com os meus filhos ela é totalmente diferente. Hoje nós somos uma família totalmente diferente do que nós éramos. Nós temos mais liberdade, mais parceria, mais companheirismo, mais união entre nós. A gente consegue dividir até o que é ruim. Nunca houve entre nós um distanciamento, uma falta de diálogo, muito pelo contrário. Nós aqui tudo a gente dialoga e a gente faz tudo junto. A gente está sempre junto para tudo. Não existe essa diferença. A gente faz tudo junto. Eles são muito parceiros meus e não tem segredo entre nós. A gente fala aqui até de questões mais íntimas. Nós falamos aqui, nós conversamos de tudo. Então eu falo que hoje nós somos um trio de um time, nós somos de fato um time, uma família, que a gente não era, mas nós somos uma família, independente de ser um membro a menos, hoje nós podemos dizer que nós somos uma família.